Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Por intermédio da providência divina, invadiu a arena da história o valoroso campeão da verdade, João Wycliffe. Quando uma lamentável ignorância da palavra de Deus se espalhava por toda a terra, quando os cristãos eram dirigidos por decretos e tradições humanas, quando parecia que não sobrara nenhuma centelha de doutrina pura, levantou-se João Wycliffe para exaltar os princípios da palavra de Deus, censurar as tradições da igreja e dar ao povo inglês a Bíblia em sua língua materna. Durante o longo período de trevas espirituais que cobriram a Terra, durante os 1260 anos de supremacia papal, a verdade de Deus não poderia ficar completamente oculta ou obliterada. De tempos em tempos, Deus sempre teve homens que mantiveram a Bíblia como única regra de fé e prática, acreditavam em Jesus Cristo como único sacrifício para a sua salvação, e também alguns dentre estes guardavam o Santo Sábado. Antes mesmo de Martinho Lutero pregar na igreja de Wittenberg as 95 teses, várias pessoas já criam na Bíblia e no plano da salvação. A esses chamávamos de os pré-reformadores. Pastor Tim, como era o mundo em que viviam os pré-reformadores? O mundo daquela época era bem diferente do mundo que nós conhecemos hoje. Não havia democracia. Consequentemente, no aspecto político, havia totalitarianismo, ou seja, uma espécie de dominância imperial. A religião, por sua vez, havia se unido ao Estado. Isso gerou um poder opressor e perseguidor. Em outras palavras, o cristianismo, quando surgiu, ele era perseguido pelo Império Romano e de religião perseguida passou a se tornar uma religião perseguidora. Além disso, você vai ver que muitas práticas do paganismo se infiltraram no cristianismo. Entre elas, você vai encontrar a observância do domingo em lugar do sábado bíblico, também a crença na imortalidade natural da alma em lugar da imortalidade condicional. Você tem também a questão das indulgências que começaram a surgir e várias outras abominações, assim dizendo. A Bíblia diz que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Mas apareceram muitos santos, colocando-se em lugar. Além disso, a igreja mantinha os sacramentos como detentora exclusiva. Portanto, o próprio perdão era só obtido via o sacerdote. Então a pessoa deveria ir se confessar ao sacerdote e ele perdoava os seus pecados. Portanto, o catolicismo em si, ou seja, a igreja medieval, ela era intolerante e se considerava a única detentora da salvação de Deus aos seres humanos. Pastor Tim, o que motivou os pré-reformadores a se apegarem à Bíblia? Em primeiro lugar, eles perceberam que havia um grande contraste entre o cristianismo bíblico ensinado por Cristo e os apóstolos e o cristianismo medieval no qual eles viviam. Eles perceberam que vários dos ensinamentos bíblicos haviam sido obliterados e ofuscados mais ou menos como essas nuvens ofuscam esse belo vale nevado aqui. E então eles chegaram à conclusão de que o poder romano era intolerante e ele não era condizente realmente com a forma como Jesus tratava as pessoas naquela época. E pela leitura da Bíblia, pelo estudo da Bíblia e pela divulgação da Bíblia, eles começaram um grande movimento que
foi suprimido, logicamente, naquela época, mas que finalmente haveria de irromper na grande reforma protestante do século XVI. Por exemplo, os pré-reformadores, eles romperam com a autoridade da Igreja Católica e criam que a única autoridade que eles deveriam se submeter era a autoridade de Cristo e de sua palavra. Um outro ponto, o sacrifício da missa, ou a Eucaristia, também foi abdicado por eles. E vários outros ensinamentos bíblicos, a mediação exclusiva de Cristo em favor dos pecadores para perdão dos seus pecados, também foi enfatizado por eles. E outros ensinamentos mais. Antes da Reforma Protestante, haviam pouquíssimos exemplares das Escrituras Sagradas, mas Deus não consentira que sua palavra fosse totalmente destruída. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus estivera durante séculos encerrada apenas nas línguas dos eruditos. Chegara, porém, o tempo em que a Bíblia deveria ser traduzida e entregue para o povo na sua própria língua. Para esta obra, Deus escolheu um homem no século XIV, que viria a ser chamado a Estrela da Manhã da Reforma. Seu nome, John Wycliffe. Segundo alguns estudiosos, Wycliffe teria nascido no ano 1324, na cidade de Richmond, perto de Yorkshire. Logo cedo foi mandado para Oxford, onde estudou, conseguindo o seu bacharelado e anos depois o seu doutorado. Essa faculdade havia sido fundada em 1264 e os pais de Wycliffe o enviaram para aqui. Aqui ele estudou filosofia escolástica, os cânones da igreja e a lei civil. Tornou-se sacerdote e depois de algum tempo também serviu como professor aqui na Universidade de Oxford. Wycliffe teve grande interesse no estudo das Escrituras. Naqueles tempos primitivos, a Bíblia existia apenas nas línguas antigas. Assim, Deus estava preparando o caminho para o futuro trabalho de Wycliffe como reformador e tradutor. Quando a atenção de Wycliffe se volveu às Escrituras, encontrou o que antes em vão procurara. Ali viu revelado o plano da salvação e Cristo apresentado como o único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e decidiu-se a proclamar as verdades que havia descoberto. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo ao conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos das Sagradas Escrituras. Via que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana e, destemidamente, acusava o sacerdócio de haver banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e, de novo, estabelecida sua autoridade na Igreja.
Apesar de sua crescente popularidade, a Igreja Romana apressou-se em censurar Wycliffe e em 19 de fevereiro de 1377, ele é intimado a comparecer perante o bispo de Londres para explanar seus ensinamentos. Nesse tempo, desenrolava-se a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Na Inglaterra daquele tempo, tudo que fosse identificado como francês era tido como inimigo. E nessa visão incluía a Igreja de Roma, pois o papado havia mudado sua sede de Roma para Avignon. A elite inglesa reagiu à ideia de enviar dinheiro aos papas. Esta era uma atitude vista como ajuda e sustento ao próprio inimigo. E nesse ambiente hostil à França e à Igreja, um teólogo como Wycliffe desfrutou quase imediato apoio, não apenas político, mas popular, despertando o nacionalismo inglês. Ao mesmo tempo em que defendia que a Igreja deveria retornar à primitiva pobreza dos tempos apostólicos, Wycliffe também entendia que o poder da Igreja devia ser limitado às questões espirituais, sendo o poder temporal exercido pelo Estado, representado pelo rei. Na questão relacionada ao cisma da Igreja, com 3 papas reivindicando a liderança, Wycliffe defendia que o cristão não precisa de Roma ou Avignon, pois Deus está em toda parte. Em sua opinião, a Igreja poderia continuar a existir mesmo sem a existência de um líder visível. Os trovões papais logo se desencadearam contra Wycliffe. 3 bulas foram expedidas para a Inglaterra, ordenando todas as medidas decisivas para fazer silenciar o ensinador de heresias. Estas medidas indicavam de maneira direta a fogueira. Parecia certo que Wycliffe logo deveria cair, vítima da vingança de Roma. Mas a morte veio, não para o reformador, mas para o pontífice que decretara a destruição. Gregório XI morreu, e dissiparam-se os eclesiásticos que se haviam reunido para condenar Wycliffe. A morte de Gregório foi seguida da eleição de 2 papas rivais. 2 poderes em conflito, cada um se dizendo infalível, exigiam agora obediência. Anátemas e recriminações voavam de um papa ao outro. Nesse interim, o reformador, no silencioso retiro de sua paróquia de Lutterworth, estava trabalhando diligentemente para, dos papas em guerra, dirigir os homens a Jesus, o príncipe da paz. O Wycliffe defendia que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina e a única norma de fé cristã. Acreditava que a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e precisaria estar disponível para uso cotidiano na língua nativa das populações. Partes da Bíblia já haviam sido traduzidas para o inglês, mas não havia uma tradução completa. O Wycliffe então atribuiu a si mesmo essa tarefa. Embora não se possa definir exatamente a sua parte na tradução, que foi baseada na Vulgata, não há dúvidas que, graças à sua iniciativa, nós temos a tradução do Novo Testamento para o inglês. A Bíblia de Wycliffe, como passou a ser conhecida, foi amplamente distribuída por toda a Inglaterra. Nesse tempo se ouvia dos críticos: a joia do clero tornou-se o brinquedo dos leigos. Pastor, quão importante foi John Wycliffe para a história da Reforma? John Wycliffe é considerada a estrela da manhã da Reforma. E ele deu uma contribuição muito significativa.
Ele era uma pessoa de índole acadêmica, estudou na Universidade de Oxford, onde obteve o seu doutorado, e além disso ele foi professor daquela universidade e reitor ou ministro, no caso, um clérigo, em vários lugares diferentes. Mas ele escreveu vários livros importantes que romperam com a autoridade católica e papal, principalmente no sentido de a sua autoridade temporal. Ele cria que o catolicismo, a igreja deveria se envolver com questões espirituais, eclesiásticas, mas não temporais e governamentais. E ele via essas ideias como completamente incompatíveis com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Além disso, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia à língua inglesa. E as suas ideias circularam não apenas na Inglaterra, mas tiveram influência em outros lugares e acabaram também influenciando a outros pré-reformadores. Pastor, fale-nos mais um pouco sobre os escritos de Wycliffe. A contribuição de Wycliffe pode ser dividida num período mais político, onde se envolveu mais com a questão da igreja em si e seu envolvimento político, e depois a fase mais eclesiástica ou teológica. Ele escreveu várias obras importantes sobre a questão política da igreja e seu envolvimento em questões temporais. Segundo ele, a igreja deveria permanecer leal ao seu propósito do evangelho, porque assim Cristo e os apóstolos agiram. Por sua vez, a igreja de Roma estava envolvida em questões políticas e estatais, ele não aceitava, e nos seus escritos ele condenava essa questão. Além disso, você vai ver que uma das obras mais importantes dele foi o seu comentário sobre toda a Escritura. Também ele escreveu uma suma teológica, assim dizendo, onde ele expressa suas ideias do domínio temporal da igreja. Então, vários escritos dele tratavam especificamente da questão do perfil político temporal que a igreja de Roma assumia, que segundo ele não era bíblico. Além disso, além de atacar a hierarquia católica, Wycliffe também enaltecia a autoridade das Escrituras acima do Papa. Isso incomodava definitivamente a Igreja Católica, a Igreja Romana. E, consequentemente, essas ideias acabaram sendo aceitas por outras pessoas, como no caso você tem Hus, o próprio Lutero, talvez mais próximo de Hus do que de Wycliffe, mas de qualquer maneira ele foi um indivíduo, um precursor do que viria a ser a reforma, no sentido de romper com a autoridade da igreja dominante, da igreja católica, e enaltecer a autoridade das Escrituras. Qual o significado que lhe atribuem de ser a estrela da manhã da reforma? Isso se deve em grande parte porque ele antecipou essas ideias. Em outras palavras, aqui na Inglaterra havia alguém antes da grande reforma do 16º século que já tinha ideias semelhantes. Ele não chegou a enaltecer a justificação pela fé como Lutero e outros pontos, mas ele rompeu até mesmo com a teoria da transubstanciação, a ideia de que o sacerdote, na hora que ele diz esse é meu corpo e esse é meu sangue, que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, e ali ocorre uma repetição do sacrifício de Cristo. Wycliffe escreveu diretamente contra essa teoria. Então, nesse sentido, ele foi um precursor de muitas ideias que amadureceriam posteriormente. Agora, elas não tiveram toda aquela influência que a reforma do 16º século teve, porque houve uma sucessão de tentativas de queimar seus livros, de apagar suas ideias, até mesmo a própria Universidade de Oxford fez uma listagem de pontos divergentes da teologia católica da parte deles. Então houve esse tipo de rompimento e tentar abafar, suprimir, extinguir as suas ideias.
Mas, de qualquer maneira, em certo sentido, as ideias prevaleceram. Qual foi o fim que teve esse homem de Deus? Ele teve um dos fins mais trágicos, não em vida, mas depois de sua morte. Em realidade, quando ele assistia aqui em Luther Ward a uma missa no dia 28 de dezembro de 1384, ele teve um ataque e naquela ocasião ele ficou com problema de saúde e 3 dias depois ele acabou falecendo calmamente, sendo sepultado aqui nessa cidade, junto à sua igreja, de onde ele também era o pároco. Mas sucessivas decisões eclesiásticas de Roma condenavam as suas ideias e os seus escritos. E no mesmo concílio de Constança, que condenou a Hus e Jerônimo, também ele foi condenado póstumamente. E por decisão do Papa Martim V, os seus ossos foram desenterrados no dia 25 de março de 1428, foram queimados e então jogadas as cinzas no rio Swift, aqui próximo. As cinzas de Wycliffe foram então trazidas para esse pequeno córrego chamado Swift e, como disse alguém, desse córrego foram para o rio Avon, depois para o Severn, para os mares estreitos e finalmente para o oceano. E essa é uma bela analogia de como as ideias de Wycliffe se difundiram pelo mundo. E hoje nós temos toda a fé protestante, evangélica, como um fruto de vários desses heróis que deram a sua vida em favor da causa do Evangelho. Pastor Tim, que características dos pré-reformadores nós deveríamos imitar hoje em nossa vida? Eu creio que existem pelo menos 2 características que são fundamentais para nós hoje. Em primeiro lugar, a lealdade incondicional a Cristo e a sua palavra. Eles tinham uma convicção em relação com a verdade bíblica, a ponto de preferirem depor a sua própria vida sob o altar do sacrifício como mártires, a abdicar de sua lealdade à palavra de Deus. Esse é um ponto fundamental. Nós vivemos hoje num mundo chamado de pós-moderno, onde a verdade não é mais uma verdade absoluta. Não existem verdades normativas. Normalmente, o que é verdade para mim pode ser não verdade para você ou para outra pessoa. Então, o mundo hoje é ecumênico, pluralista e relativista. E eles tinham uma convicção, assim como Deus é um só, a sua verdade é uma só. E ela não é passível de adaptação como nós queremos. Um outro ponto fundamental, que eu diria um segundo ponto, há um texto bíblico que o fundamenta de maneira maravilhosa e nós o encontramos em Atos capítulo 20, o verso 24. Aqui é o discurso de Paulo, quando ele estava em Mileto, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. E em Atos capítulo 20 e 24, ele diz claramente: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para eles, a verdade era mais preciosa do que a própria existência. Isso se chama convicção. Eu creio que o que mais necessitamos hoje, como cristianismo em geral e como Igreja Adventista do Sétimo Dia em especial, é convicção, lealdade à palavra de Deus, de maneira que ela possa exercer seu poder transformador sobre a nossa vida.
Que exemplo maravilhoso nos foi legado por essas pessoas, homens e mulheres que amavam a Deus e, sobretudo, respeitavam Sua palavra. Vivemos num mundo hoje de constantes incertezas, principalmente com relação à religião, a assuntos religiosos. Que possamos eu e você tomar a firme decisão de nos apegar à Bíblia e somente ela, procurar ser fiéis a tudo que Deus deixou para nós e seguir de perto esses lindos exemplos da história que nos ensinam a ser fiéis a Deus a despeito de qualquer preço. A minha decisão é: após conhecer o extraordinário exemplo de João Wycliffe, sua dedicação e coragem para estar ao lado da verdade em todo o tempo, tomo hoje a decisão de ser também um fiel representante de Deus e exaltar Sua palavra como autoridade suprema e norma de fé e prática para todos os cristãos. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo de homens e mulheres que foram fiéis à Tua palavra. Obrigado por termos a Bíblia conosco hoje. Que ela possa ser para nós um guia em meio às trevas que cobrem esse mundo. Que nós busquemos todos os dias conhecer a Tua vontade através dos Seus ensinamentos. Abençoa-nos e ajuda-nos nesse propósito. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A influência dos escritos de Wycliffe se espalharam e alcançaram a Boêmia, hoje República Tcheca. Lá, João Hus e Jerônimo de Praga se colocaram ao lado da verdade com a mesma firmeza demonstrada pelo reformador Wycliffe. Após a morte de Wycliffe, o Concílio de Constança expediu um documento decretando-o como herege, recomendando que todos os seus livros fossem queimados e ordenando que os seus restos mortais fossem exumados e queimados, o que foi cumprido 12 anos mais tarde pelo Papa Martinho V. Esse mesmo concílio levaria à fogueira dois heróis da Idade Média, João Hus e Jerônimo de Praga. Conheceremos melhor essa história no nosso próximo encontro. Até lá!